Salmos número 46 vai ser a leitura oficial. E você vai marcar 2 Crônica 32. Aquele que encontrou Salmos, eu peço que por favor fique de pé para que nós possamos ler a palavra de Deus. Salmos número 46. O Salmo de número 46 nos diz da seguinte forma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se esbravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. A igreja, podeis assentar. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos vivido em nosso país um tempo de crise financeira, um tempo de crise moral, um tempo de crise ética, um tempo de crise política, um tempo de crise também na justiça. E eu venho percebendo que o Senhor, culto após culto, vem trazendo uma mensagem à igreja, para que nesse momento de crise a igreja não retire a sua confiança que foi depositada no Senhor. Culto após culto, o Senhor vem nos falando sobre confiar cada vez mais nele, porque Ele conhece o nosso futuro. Ele vem dizendo culto após culto o quanto Ele é bom para conosco. Ele fala sobre a sua soberania, sobre a sua majestade, sobre o seu poder. E a todo momento Ele nos exorta a confiar nele, no seu trono, no seu poder, no seu braço forte. E se a igreja tem se alimentado, e se a igreja tem buscado cada dia mais se alimentar da palavra pregada, se alimentar da palavra que está em tuas mãos, com certeza a tua confiança, a tua fé no Senhor, ela tem sido fortificada culto após culto. Amados irmãos, quando nós viemos para o culto, eu quero deixar aqui 2 dicas para a igreja, de como se alimentar mais, de como estar na presença do Senhor. A primeira dica, amados, é que quando nós viemos para a igreja, principalmente no culto de domingo, nós temos que tirar esse dia para nos preparar para encontrar com Deus. Nós temos que nos preparar para prestar um culto ao Senhor à noite. Nós não podemos vir à igreja como nós vamos ao shopping, como nós vamos ao cinema, de qualquer forma. Nós devemos orar, nós devemos meditar, nós devemos louvar. Nós devemos chegar na igreja preparados para louvar ao Senhor. Eu estava dizendo esses dias na porta da igreja, nós devemos vir à igreja como uma brasa acesa, ardendo, desejando a presença de Deus, desejando adorar o Senhor, e não chegar aqui como um carvão seco,
que demora para pegar fogo. Nós devemos já estar aqui como brasas acesas, para junto adorarmos ao Senhor. Então, quando você vir para a casa de Deus, se prepare. Se prepare, porque você não vem receber um culto, você vem prestar um culto a Deus. Outra coisa, amados, é que meditem na palavra que é pregada também. Vá, separe os tópicos da pregação, passe a semana meditando, releia os textos, se alimente durante a semana com aquela palavra, porque o Senhor tem exortado a sua igreja a cada dia mais confiar nele, a cada dia mais ter fé nele, porque os dias são maus, os dias são de crises, e o Senhor está pedindo à sua igreja que não retire a confiança que foi depositada nele, não retire os teus olhos do Senhor. Então se prepare para vir ao culto, e se alimente com a palavra que é pregada, medite nessa palavra, porque o Senhor tem exortado a sua igreja. Amados irmãos, o Salmo de número 46, um salmo, um hino de vitória, um hino de triunfo, algo que, quando a angústia vier sobre a sua vida, pode meditar nesse salmo, que a sua paz ela vai ser revigorada. Amados, esse salmo provavelmente ele foi o texto base que Martinho Lutero usou para compor o hino Castelo Forte. Deus é o nosso castelo forte. Provavelmente foi este salmo que ele se utilizou. E para que nós possamos entender este salmo, nós precisamos também entender o contexto em que ele foi escrito, o momento histórico que escreveu. E, amados irmãos, existe uma certa dúvida quanto a isso. Embora eu vá colocar aqui como autor desse salmo Ezequias, rei de Israel, rei de Judá, eu quero dizer, amados, que existe uma controvérsia quanto à autoria e quanto ao momento histórico. Mas eu vou me utilizar do momento histórico comumente aceito, para que nós possamos entender mais profundamente esse salmo. E é por isso que eu pedi para que você abrisse e marcasse a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: depois de tudo que Ezequias havia feito com tanta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu a Judá, acampou-se contra as cidades fortes, com a intenção de se apoderar delas. Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha, e que pretendia guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Diziam: por que viriam reis da Assíria e iam achariam tantas águas? Então ele fortificou e reparou todo o muro quebrado, e levantou torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou o terraço de apoio na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero ler apenas até aí nesse momento. Senaqueribe, o rei da Síria, o seu nome quer dizer homem de pecado. Esta tentativa de ameaça a Judá, amados, está contada aqui em 2 Crônicas 32, em Isaías 36 e em 2 Reis 19. Algum momento eu vou me utilizar do texto de 2 Crônicas, outro momento de 2 Reis e outro momento de Isaías. Mas é o mesmo fato: a ameaça de Senaqueribe contra Israel. Amados, esse homem, cujo nome significa homem de pecado,
ele ameaça o reino de Judá, cujo o rei era Ezequias. Esse homem já tinha derrotado vários outros reinos, já tinha se apoderado de vários outros reinos, já tinham destruído os outros deuses com D minúsculo, já tinha escravizado outros povos, e o seu nome e a sua fama cada dia mais aumentava. Cada dia mais aumentava. E este homem, em um dado momento, ele ameaça o povo de Judá, pelo motivo que o povo, através do seu rei, tinha se rebelado contra ele. Porque este povo pagava-se um tributo a Senaqueribe. Pagava um tributo para que ele deixasse aquele povo em paz. Mas chegou um momento que Ezequias se rebela. E ele diz que não vai mais pagar um tributo. Então Senaqueribe vai de encontro a Judá, cerca aquela cidade e ameaça aquele povo. Amados irmãos em Cristo Jesus, esse homem que nós podemos dizer que ele é um tipo de Satanás, ele tipifica Satanás, ele chega com as suas ameaças ao rei Ezequias, e de tudo ao que ele fala, nós podemos destacar 3 pontos. Ele tenta ele tenta tirar a confiança que aquele povo tinha no Deus de Israel. Ele diz que vai invadir aquele território, vai destruir aquela cidade, e que o Deus de Israel não poderá livrá-los. Outra coisa que ele diz, amado, é que aquele povo se alimentaria da urina e de fezes, de excrementos. Outra coisa que ele diz contra aquele povo, na verdade blasfemando contra Deus, é que o Deus de Israel não era capaz de tirar aquela cidade da mão dele. Estava dizendo que o Deus de Israel não era capaz de tirar a vitória que estava na mão dele, porque ele tinha um grande exército, porque ele era muito poderoso. E este é mais ou menos o cenário em que vai ser produzido o salmo ao qual nós lemos. E antes de nós meditarmos verdadeiramente nos salmos, eu quero tirar algumas lições do texto de Isaías 36, 2 Reis 19 e 2 Crônicas 32. Esse rei chega, manda, na verdade, um mensageiro ao rei Ezequias. E ele manda em tom de ameaça. Ele manda para amedrontar aquele povo. Se você abrir lá em Isaías 36, diz assim, ó: então o rei da Síria enviou Rabsaque de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. Quando ele parou no arqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do levandeiro, saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf. Disse-lhes Rabsaque: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é essa que te estribas? Dizes possuir estratégia e força militar, mas proferes apenas palavras vãs. Em quem agora confias, que contra mim te rebelas? Amados irmãos, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que quando o rei Ezequias estava pagando ao rei da Assíria, estava tudo bem.
Enquanto ele estava pagando e não se rebelou contra ele, estava tudo bem, estava tudo em paz. Mas no momento que o rei Ezequias diz que não vai mais pagar ao rei da Síria nada, aquele rei se rebela, se revolta e vai de encontro a Judá. E a primeira lição que nós tiramos aqui, amados, é que quando nós deixamos de pagar, de abrir concessões, de fazer aquilo que o inimigo quer que nós façamos, o inimigo ele vai se revoltar contra a nossa vida. Quando nós paramos de abrir concessões na nossa fé, quando nós paramos de fazer as obras mundanas, mesmo estando dentro da igreja, o inimigo ele vai se rebelar contra nós, ele vai vir contra nós furioso, ele vai cercar a nossa cidade, ele vai cercar a nossa vida, ele vai querer nos amedrontar, nos assombrar, nos destruir, porque a palavra do Senhor diz que Satanás está ao nosso derredor, está querendo tragar aquele que anda piedosamente na presença de Deus. Então ele ameaça, ele começa querendo desestabilizar o povo, amedrontar o povo, retirar a confiança que o povo tinha no Deus ao qual eles serviam. E é isso que Satanás faz contra a nossa vida. Ele fica tentando nos ameaçar, tentando nos assombrar. Ele tenta querendo mudar a nossa estrutura, abalar a nossa estrutura. E ele fica ameaçando, amedrontando. Mas amados, se Deus não permitir que Satanás toque na sua vida, ele não vai tocar. Ele nada pode fazer contra a tua vida, se Deus não permitir. E o salmo ao qual nós lemos diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando a cidade está sitiada, quando a cidade está cercada, quando a nossa vida está cercada, você pode olhar para o alto e dizer: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. O inimigo não pode me tocar. O inimigo queria invadir o território de Jerusalém. O inimigo queria pisar no território de Jerusalém, mas o Senhor não permite. Sabe por quê, amados? Porque Deus ele não vai permitir que Satanás toque na sua vida. Ele não vai permitir que Satanás pise no teu ministério, na tua casa, na tua finança, no teu casamento. Ele não vai permitir. E você tem que confiar no Deus ao qual você serve. Porque Senaqueribe, amados, Senaqueribe, ele manda uma carta de ameaça. Ele manda uma carta de afronta àquele povo. Mas as afrontas do inimigo não são contra nós. Quando Satanás tenta nos ameaçar, quando Satanás tenta contra a nossa vida, ele não está blasfemando contra nós, ele não está nos ameaçando, ele está indo de encontro a Deus, porque Deus é quem nos guarda. Quando ele disse que iria invadir Jerusalém, quando ele disse que aquele povo ia comer imundícias, ele não estava indo contra aquele povo, era contra o próprio Deus. Porque aquela terra tinha sido dada pelo Senhor, aquela terra tinha sido preparada por Deus, uma terra que mana leite e mel, onde o povo iria comer figo, maçã. Então aquela terra era do Senhor, não era do povo. Aquele povo era do Senhor, não era de Ezequias. Então quando Satanás ele vem contra a nossa vida, amados, confie no Senhor. Porque o Senhor pega todas as ameaças para Ele. Porque quando alguém te afronta, está afrontando ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Lembra quando Deus olha o encontro de Paulo? Paulo ele perseguiu, ele matou vários cristãos, ele ameaçou.
Vários e vários homens morreram pela mão de Paulo. E sabe o que é que Deus diz quando encontra ele? Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não diz: por que persegues o meu povo? Embora Saulo perseguisse o povo de Deus, ele diz: por que me persegues? Porque toda perseguição contra a sua vida, toda ameaça contra a sua vida, o Senhor toma para si. Porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente no tempo da angústia. A terra estava sitiada, estava cercada. Um exército poderosíssimo. Como aquele povo iria enfrentar aquele exército? Mas, amados, nós devemos confiar no nosso Deus, no Deus ao qual nós servimos. Chega de pagar tributo ao inimigo. Chega de abrir concessões da nossa fé. Que nós possamos viver uma vida de retidão, de santidade. Porque enquanto você está vivendo uma vida de retidão, o inimigo vai estar furioso com você. Mas enquanto você não decide viver em santidade, enquanto você não deixa de pagar tributos ao inimigo, vai estar tudo em paz na tua vida, porque o inimigo não vai estar furioso. Porque aquele que não serve a Deus serve ao inimigo. Aquele que não está do lado do Senhor está do lado do inimigo. Se você não vive confiando no Senhor, se você não vive na presença de Deus, o inimigo não vai atentar contra a tua vida. Mas no momento que você entrar pelaquela porta, decidir viver uma vida de santidade na presença do Senhor, você vai ver o inimigo rosnando contra você, você vai ver as ameaças do inimigo. Mas toda essa ameaça contra a tua vida, não temas, porque todas elas o Senhor toma para si. Amados irmãos, vamos deixar de pagar tributo a Satanás, ao inimigo, ao homem do pecado. Vamos viver uma vida de santidade. Porque os planos astutos de Satanás, eles vêm e são armados contra os que confiam no Senhor. Ele vai estar a todo momento armando contra aqueles que confiam em Deus. É por isso que ele diz: em quem confiais? Qual é a tua confiança? Você acha que o teu Deus vai te livrar da minha mão? Eu já destruí vários outros deuses, eu já destruí vários outros povos. Ele diz: Deus não vai te tirar dessa situação. Você vai ser destruído. A sua fé não vai funcionar diante do seu problema. Satanás, ele fica tentando minar a nossa fé, amados. Ele fica querendo nos destruir por dentro. Ele fica querendo que nós tiremos a nossa confiança em Deus. Ele fica dizendo o que você vai fazer para acabar com os problemas. Você não sabe o que vai acontecer nem daqui a um mês. Você não conhece o seu futuro. Eu te tenho nas minhas mãos. E ele fica ameaçando, amados. E se nós não tomarmos cuidado, nós caímos na ameaça do inimigo. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa fé é destruída por causa do inimigo. Mas eu quero te dizer essa noite que o nosso Senhor, Ele é libertador. O nosso Senhor, como diz Martinho Lutero, é o nosso castelo forte, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Aleluia. Em Isaías 61:3, a palavra do Senhor diz assim, por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Não, amados, você não está derrotado. Não abra concessões na sua fé.
Não deixe a sua estrutura ser abalada, a sua confiança ser abalada. Repita para você quantas vezes for necessário que Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Porque o inimigo ele vai partir em retirada, amados. Como nós veremos mais adiante. Outra coisa, amados, é que Satanás ele tenta fazer um acordo com o povo de Israel. Ele tenta fazer um acordo. Ele diz que se aquele povo se entregasse para ele, está lá em 2 Reis 18, 31 e 32. Ele diz assim, eu vou ler o de Isaías, que está aqui aberto já. Ele faz um acordo pedindo para que aquele povo permaneça na presença dele e não se rebele. E aquele povo não se rebelando contra ele, eu não achei aqui a palavra, mas aquele povo não se rebelando contra ele, ele iria continuar vivendo naquela terra, iria continuar comendo aquilo que comia, do bom e do melhor. Satanás ele tenta fazer um acordo conosco. Ele diz, não vai mudar muita coisa, você vai continuar indo para a igreja, só que no final de semana você vai poder beber, você vai poder ir para uma festa, você vai poder assistir aquele filme que é proibido para você. Ele tenta fazer um acordo com as nossas vidas. E o que eu tenho para dizer para a igreja? Não aceitem o acordo do inimigo. Porque aqueles que aceitam o acordo do inimigo estão contra Deus, estão fora da presença do Senhor. Quando você aceita fazer algo que não é da vontade de Deus, quando você aceita um acordo do inimigo, você está indo de encontro ao Senhor. Então não aceite esse acordo, não se engane, não abra concessão do seu caminhar com Jesus Cristo. Não vá até Satanás, não vá ao inimigo, porque tudo que o inimigo oferece é imundícia. Nós vamos entender isso à frente. Tudo que ele põe à nossa mesa é maldição, morte, destruição. Não aceite o acordo do inimigo. Sabe por quê, amados? Porque ele estava prometendo que aquele povo continuaria na terra, continuaria comendo, e que se não aceitasse, aquele povo iria comer imundícia. Mas se você lembrar bem, amados, esse povo é um povo escolhido de Deus. É o povo que foi forjado na terra do Egito, que foi retirado da terra do Egito, que foi sustentado durante o deserto. Deus tinha preparado uma terra que mana leite e mel, onde eles comeriam figos. E esse rei da Assíria diz que se eles não aceitassem o acordo dele, ele ia comer fezes e urina. Amados irmãos, em Cristo Jesus, quem nos sustenta é o Senhor, quem nos mantém é o Senhor. Você que não tem que aceitar aquilo que vem do inimigo. Porque lá em Isaías 37:30, Deus ele manda um sinal para Ezequias. E sabe o que é que ele diz? Ele diz da seguinte forma: isto te será por sinal, ó Ezequias, este ano se comerá o que espontaneamente nascer. Sabe o que é que ele está dizendo aqui, amados? Esse ano ninguém precisa cultivar nada, ninguém precisa semear nada, ninguém vai trabalhar plantando nada, porque esse rei está dizendo que vocês comerão imundícia se não aceitar o acordo que ele pediu. Esse ano vocês não vão plantar, esse ano vocês não vão trabalhar na lavoura.
Sabe por quê? Porque o sinal de Deus para Ezequias era que o alimento iria brotar espontaneamente. O que aquele povo iria comer iria nascer espontaneamente. Está lá em Isaías 37:30. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ainda que todas as fontes sequem, ainda que todo o inimigo destrua toda a sua plantação, toda a sua lavoura, eu sustento o meu povo. Eu não preciso de ninguém para sustentar o meu povo. Eu mandei maná no deserto e eu mando nascer fruto da terra espontaneamente, sem ninguém plantar, porque eu sou Deus. Esse é o Deus ao qual você serve, amados. O salmo ao qual nós lemos, o Salmo 46 ao qual nós lemos, ele vai dizer algo também nesse sentido. Porque Ezequias, ele tinha mandado fechar todas as fontes por onde entrava a água, para que quando o povo da Síria chegasse não encontrasse água. E nós sabemos que a água é vida. Então, amados, por onde corria a água estava fechado. Mas aí lá no Salmo ao qual nós lemos, a palavra do Senhor nos diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Sabe o que isso aqui está dizendo para nós, amados? É que ainda que pela situação você tenha que fechar as fontes de água, as fontes de vida para a tua vida, ainda que o inimigo feche as fontes para a tua vida, seja fonte financeira, seja fonte de paz, ainda que ele feche as portas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há uma fonte que o inimigo não conhece. Há um lugar onde você pode buscar refúgio, onde você pode buscar sustento, que o inimigo não pode tocar. É este rio, amados. Há um rio cujas as águas alegram a cidade. Sabe o que é isso? É quando em sua vida todas as portas se fecham. É quando na tua vida parece que tudo é destruição. É quando em tua vida, amados, tudo parece que vai ruir, tudo parece que vai ser destruído. Aí o povo olha para você e pensa que tudo acabou na tua vida. Acha que a fonte da tua vida era o teu emprego. Acha que a fonte da tua vida eram as tuas riquezas, era a tua casa. E aí eles ficam esperando a tua destruição. Mas você não vai ser destruído, amados, porque uma fonte que o inimigo não conhece. A palavra do Senhor nos diz que aquele que crê em Jesus Cristo, de dentro dele fluirá um rio de águas vivas. A fonte que você bebe, o inimigo não conhece, não pode tocar. É por isso que você não pode ser destruído, porque há um rio em que você vai buscar sustento. Confia no teu Deus. Confia no teu Deus, amado. Quando todas as portas se fecharem, continua confiando em Deus. Quando todas as fontes secarem, continua confiando em Deus. Porque há um rio, amados, há uma fonte. Se for necessário, Ele vai fazer brotar espontaneamente aquilo que você necessita. Porque a palavra do Senhor nos diz que se nós quisermos e obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não são riquezas. O melhor dessa terra não é luxo, amados. O melhor dessa terra é aquilo que é posto à mesa pelo nosso Deus. É aquilo que nos é entregue pelo nosso Deus. Isso é o melhor dessa terra. E você vai comer o melhor dessa terra se você quiser e obedecer a Deus. Aquilo que o inimigo põe na tua mesa, amados, é imundícia,
é destruição, é maldição. Então há um rio, amados. Há um rio que vai te sustentar nesse tempo de dificuldade. A primeira ameaça foi no território. Deus ele vai proteger o território. A segunda ameaça foi o de alimentos. Deus ele vai prover o alimento. A terceira coisa que esse rei fez, e aí acredito que tenha sido a pior coisa que ele poderia ter feito, ele blasfemou contra o Deus de Israel. Ele disse que Deus não era capaz de livrar aquele povo da mão dele. Ele confiou que a vitória era certa. Tanto é que ele zomba do povo. Ele diz: se vocês tiverem 200 cavaleiros, eu vou emprestar 200 cavalos. Ele zomba do povo de Deus. Ele zomba de Deus. Aí, amados, o que acontece é que o rei Ezequias, recebendo aquela ameaça, ele vai diante de Deus, do profeta Isaías. Sabe por quê, amados? Porque em todo tempo de dificuldade a gente só tem um lugar em que a gente pode se refugiar. A gente só tem um lugar que a gente pode dizer: aqui é a nossa fortaleza, eu estou seguro. No tempo da crise, amados, busque ao Senhor. Busque a casa de Deus. Porque o Senhor será na tua vida. E aí, amados, Deus ele vai responder ao rei Ezequias e vai responder ao rei Senaqueribe. Se você abrir lá no capítulo 37, por favor, abra. Não precisa abrir, na verdade. Diz assim, ó, Isaías 37:10: assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Certamente já tem ouvido o que fizeram reis da Síria a todas as terras. Destruíram todas totalmente, e escaparias tu. Então Ezequias recebe essa carta, e ele vai até a casa do Senhor e estende perante o Senhor aquela carta, aquela dificuldade, aquele problema. Amados irmãos, quando o inimigo, na verdade, afrontar a tua vida, pega a carta que você recebe e leva diante de Deus. Leva diante dele, porque ele vai te livrar. Sabe o que é que Deus diz? Deus diz assim no versículo 29 do capítulo 37 de Isaías: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Aí ele diz mais, no versículo 33, não entrarás nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Ele não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Amados irmãos, o Senhor ele responde. A resposta do Senhor contra esse rei da Síria nos traz também algumas lições interessantes. Porque a arrogância desse homem foi muito grande. Ele blasfemou contra Deus. Ele blasfemou contra o Senhor dos Exércitos. Ele disse que invadia o território de Jerusalém. Só que a resposta do Senhor foi que esse rei não invadiria a cidade de Jerusalém, e nenhuma flecha seria lançada contra aquele território, que pelo mesmo caminho que ele veio, ele voltaria. Sabe por quê, amados? A gente encontra a resposta lá no Salmo ao qual nós lemos. Por
Porque diz assim no versículo 6: as nações se esbravecem, os reinos se movem, eles levantam a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Amados irmãos, em Cristo Jesus, o que eu quero dizer aqui é que esse rei fez 3 ameaças contra o povo de Deus e por consequência a Deus. E essa terceira ameaça, amados, essa terceira blasfêmia, ele sitiou toda aquela cidade, ele cercou toda aquela cidade, quando o homem por si só não poderia achar uma saída. Deus está dizendo que o inimigo ele não iria invadir o território, que o inimigo não ia pisar em Jerusalém. E a resposta está no Salmo ao qual nós lemos, porque ele diz: Deus está no meio dela. Deus está no meio de Jerusalém, e esta cidade não vai ser abalada. O inimigo pode cercar a tua vida, o inimigo pode te rodear, o inimigo pode te ameaçar, mas ele não vai destruir a tua vida, porque o Senhor está na tua vida. O Salmo diz, amado, que as nações esbravejam, que os inimigos vão esbravejar, que os inimigos vão levantar voz. Mas a palavra ao qual lemos no Salmo 46 diz que quando Deus ele levanta a sua voz, toda a terra se derrete. Quando Deus levanta a sua voz, amado, o inimigo ele tem que partir em retirada. O inimigo ele tem que voltar pelo mesmo caminho ao qual ele veio, porque o inimigo não resiste à voz do Senhor na tua vida. Ele tem que partir em retirada, porque quando Deus brada, amado, ninguém fica de pé. Quando Deus brada, amado, nenhuma nação vai de encontro a Jerusalém. Quando Deus brada na tua vida, nenhuma arma forjada pelo inimigo prevalecerá. Confia nele. Guarda a tua vida, porque o Salmo ao qual lemos diz 3 coisas. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nesse tempo de angústia, nesse tempo de dificuldade, amados, se refugia no Senhor. Tem nele a sua fortaleza. Vai para o Senhor, amados. Não vai para o Egito, não vai para o mundo, não vai para os homens, vai somente para o Senhor, porque Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Em Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, para Ele corre o justo e está seguro. Nele você estará seguro, porque Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Esse cântico de vitória, amados, fala de um cenário de destruição. Eu estou fazendo um resumo de tudo. Ele fala de um cenário de destruição. Ele fala de um cenário em que não haveria mais saída, em que tudo estava despedaçado, tudo tinha caído, a cidade estava invadida, sitiada, melhor dizendo. Não tinha mais nenhuma solução, amados. Mas Deus diz: eu estou no meio dela, e ela não será abalada, porque a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O inimigo não vai abalar a tua estrutura, o inimigo não vai abalar a tua casa, o inimigo não vai abalar as tuas finanças, porque o Senhor está na tua vida.
Senhor, amado. Confia no Senhor. Ele tem dizendo e exortado culto após culto: confia em mim e no mais eu farei. Glória a Deus. E por último, amados, quando o inimigo ele prepara o arco, prepara a flecha, quando o inimigo prepara a armadilha, ele diz lá no Salmo, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O inimigo ele tem preparado a armadilha contra a tua vida. O inimigo ele vai preparar a armadilha contra a tua vida. Ele vai preparar a arma contra a tua vida. Porque quando você está na presença dele, o inimigo vai estar furioso com a tua vida. Mas o que o Salmo nos diz é que Deus ele faz cessar toda a guerra. É que Deus quebra o arco. É que Deus quebra a flecha. É que Deus tira a armadilha. É que Deus toca fogo nos carros. Toda a arma forjada contra ti não prevalecerá, diz o Senhor dos Exércitos. Nenhuma arma, mano, nenhuma arma preparada contra a tua vida vai prevalecer, porque o Senhor é o teu refúgio, porque o Senhor está na tua vida e porque Ele quebra toda a armadilha contra a tua vida. O Salmo 91, em concordância com este salmo, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você habita no esconderijo do Altíssimo, então descansa à sombra do Onipotente, amado. Você está descansando à sombra do Onipotente. Você está confiando no onipotente Deus. Porque toda arma contra a tua vida, essa noite o Senhor quebrou. Porque certamente, amados, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas tu estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia. Se você confia nesse Deus, fica de pé e glorifica o Senhor. Se você confia nesse Deus, amado, glorifica o nome dEle essa noite, porque toda arma forjada contra ti, Ele destruiu essa noite. Toda armadilha preparada contra a tua vida, Ele destruiu essa noite. Confia no Senhor. Estou ouvindo o ministério de louvor, amado. Amados irmãos em Cristo Jesus, nesse cenário de crise, nesse cenário de destruição, o inimigo ele não vai prevalecer contra a tua vida se você se refugiar no Senhor dos Exércitos. Porque o inimigo vem contra a tua vida, mas pelo mesmo caminho ele voltará quando o Senhor dos Exércitos bradar do alto céu: este é o meu filho, e o inimigo não toca.
porque eram mais de 185 mil homens cercando a cidade. E você quer saber o desfecho dessa história? O desfecho dessa história, amados, é que Deus ele mandou um anjo durante a noite e destruiu todos. Nenhuma flecha foi atirada no território de Jerusalém. Nenhuma morte houve dentro de Jerusalém. Porque o Senhor, amado, o guarda de Israel, ele não dorme. Aquele que guarda a tua vida, ele não dorme. Enquanto o povo de madrugada estava dormindo, um anjo do Senhor veio e venceu aquela batalha. O Senhor está mandando anjos para guerrear por ti essa noite. Essa peleja não é sua, diz o Senhor. Essa peleja é minha. Ele afrontou foi o Deus de Israel. Não foi a tua vida, foi a mim que ele afrontou. Nenhum inimigo permanece de pé diante de Deus. Nenhum homem zomba o Senhor e permanece ileso. Este rei voltou para a terra dele e foi morto pelo seu próprio filho. Porque Deus é nosso refúgio e fortaleza. Porque Deus é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Porque o Senhor está na nossa vida e nós não vamos ser abalados. Porque Deus faz cessar toda a guerra, quebra toda a armadilha, quebra toda a arma. Porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.